Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias, lendo a Bíblia, fortalecendo a nossa fé. E o Senhor já te convida, se inscreva nesse canal. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, venha fazer parte, venha caminhar conosco. Amém? Todos os dias lemos 15 minutinhos, 20 minutos no máximo a Palavra de Deus. Em um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que maravilha, que bênção. É muito importante você se alimentar da presença de Deus, lendo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você já faz parte deste propósito. Continue firme. Amém? Hoje leremos um pouco mais da Palavra de Deus. Agora vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer pelo dia, pela sua bondade, sua infinita misericórdia em nossas vidas e de seguida iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção, porque pode ter certeza que Ele se faz presente no nosso meio. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Pai, queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, reconhecemos que somos falhos, pecadores, cheios de defeitos, mas que mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos escolheu para ser o Teu povo, ó Pai. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ajuda a andar segundo a Tua palavra, fortalece a nossa caminhada na Tua presença, neste propósito, repreende todo o mal que se levante contra as nossas vidas, contra este propósito. Ó Senhor, Espírito Santo, fala conosco no dia de hoje, abrindo nossa mente e o nosso coração. Assim oramos e Te agradecemos porque Tu és maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, capítulo 22. Amém. Continuando na versão NTLH. Todos encontraram 1 Crônicas, capítulo 22. Começa assim. Então Davi disse: neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados, preparativos para a construção do templo. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles prepararam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor seu Deus esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor seu Deus lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso. Não desanime, nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores, há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse:
O Senhor, nosso Deus, tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. Glória a Deus. Dando continuidade, 1 Crônicas capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O trabalho dos levitas. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Zeus e Berias, pela ordem de idade. Zeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre a fim de tomar conta dos objetos sagrados para queimarem incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Jerias, Amariá, Jaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis, mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes, e sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração no templo. Glória a Deus. Leitura no livro de 1 Crônicas, concluído o dia de hoje. Agora vamos para o livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, o último capítulo da nossa leitura no dia de hoje. Amém?
Atos capítulo 18, todos encontraram em Coríntio. Começa da seguinte forma: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Coríntio. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram na província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Coríntio ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então, eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. A volta para Antioquia, versículo 18. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Coríntio. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. E quando foi embora disse: eu voltarei se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso e Coríntio. Versículo 23. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo, morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos orar ao Senhor agradecendo por esta leitura maravilhosa e poderosa que Ele nos proporcionou este dia. Amém. Ore ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai.
Te louvamos, te agradecemos pelas tuas palavras. Ó Senhor, obrigado como é bom estar na tua presença, te ouvir, te sentir. Ó Pai, continua nos abençoando, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, ó Pai, contra as investidas do inimigo. Ó Senhor, faz cair por terra todo engano, toda a confusão, tudo aquilo que às vezes, Pai, que muitas vezes Satanás tenta colocar em nossas mentes. Ó Senhor, vem fortalecer nossa fé, vem fortalecer, ó Pai, as nossas convicções que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti, que não há caminho, ó Senhor, para uma vida eterna, maravilhosa, que não seja através de Ti. Ó Pai, continua abençoando todos que fazem presente, ó Pai, todos os dias neste propósito, nos dando força, nos dando, ó Pai, coragem, ânimo, para te buscar todos os dias. Assim eu oro e te agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Mais um dia concluído a nossa leitura e amanhã estaremos juntos aqui novamente. Já sabe, dê seu like, dê seu comentário, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse propósito com alguma pessoa, com algum amigo, com a família. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, até o próximo vídeo.